Invocação da paz e recomeço, um chamado à coragem e à presença bem-vindo, viajante da alma, ao porto tranquilo deste momento. Ao santuário intangível, onde o tempo se curva para acolher tuas feridas e tuas esperanças. Se hoje tuas asas estão pesadas pelo cansaço dos combates invisíveis, se tuas mãos tremem, segurando o peso de amanhãs incertos, se teu peito se contrai sob o fardo de batalhas silenciosas, para, respira. Aqui, neste espaço sagrado que construímos palavra por palavra, não existem cobranças que rasguem, nem vergonhas que diminuam, nem julgamentos que condenem. Existe apenas o solo fértil do recomeço, regado pela força que já habita em ti e pela fé que teima em permanecer, mesmo como brasa sob as cinzas. Tu chegaste. E em um mundo que muitas vezes pede desistência, o simples ato de estar aqui, de buscar, de respirar contra a maré, é um ato monumental de resistência. É um sussurro ao universo que diz: ainda estou em pé, ainda luto, ainda espero. Então, antes de tudo, permite que teu corpo se lembre do seu ritmo primordial. Inspira o ar que te nutre, expira o peso que te aprisiona. Estás seguro aqui. São Bento, pai dos que buscam ordem na desordem, fundador de uma casa que virou abrigo para milhares de corações ao longo dos séculos, caminha conosco neste instante. Estende sobre nós o manto da tua regra sábia que não é de opressão, mas de libertação através do equilíbrio. Ora et labora, reza e trabalha. Mas hoje, para nós, que tal? Respira e descansa. Para nós que estamos esgotados, o trabalho pode ser o de simplesmente ser, a oração, o silêncio que acolhe. Se existe confusão nublando a visão, São Bento traz clareira, traz a luz que corta a névoa dos pensamentos em espiral e mostra apenas o próximo passo, só o de agora. Se existe medo, aquele frio no estômago que paralisa traz coragem. Não a coragem de herói invencível, mas a coragem frágil e teimosa da gota que cai 1000 vezes na pedra até deixar sua marca. Se existe um peso no coração, uma pedra de culpa, de mágoa ou de cansaço acumulado, traz leveza. A leveza do perdão que se oferece a si mesmo, do fardo que se deposita no chão, nem que seja por 5 minutos. Não te pedimos promessas impossíveis, São Bento. Não exigimos milagres espetaculares ou respostas instantâneas para enigmas que a vida teceu ao longo de anos. Sabemos que a cura tem seu próprio calendário e a paz, seu próprio método de chegada. Pedimos apenas, humildemente, paz para continuar. Paz para o próximo suspiro, para a próxima escolha, para a noite que se aproxima. Guia os passos de quem está aqui, não para um destino grandioso e distante, mas para o centro de si mesmo, onde a quietude reside. Ilumina os pensamentos de quem está cansado de pensar, cujo intelecto virou um campo de batalha. Fortalece o espírito de quem ainda está lutando, mesmo que já não saiba bem o nome do inimigo, apenas sente o cansaço da guerra. Assim, invocamos a transformação, ponto por ponto, na geografia da nossa alma. Onde há ansiedade, um turbilhão de futuros hipotéticos e palpitações aceleradas, que vem a calma. A calma que é filha da confiança, não na vida perfeita, mas na própria capacidade de atravessar a vida, seja ela qual for. A calma que é uma pausa no peito, um espaço entre um pensamento e outro, onde se pode apenas existir, onde há insegurança.
Aquela voz que sussurra: você não é capaz, não é suficiente, não é digno. Que venha a luz da verdade que revela tua história de resiliências, tuas pequenas e grandes vitórias esquecidas. A luz que mostra que seres humanos são, por natureza, imperfeitos e ainda assim infinitamente valiosos. Onde há um coração lutando para não cair, pendurado em um fio de esperança, que vem a firmeza. A firmeza que não é rigidez, mas raiz. A capacidade de se dobrar com o vento forte, sem se desprender do chão, sabendo que a tempestade passa e a raiz mantém a árvore viva. Onde a mente se perde em pensamentos ruins, labirintos de catástrofe e autoacusação, que venha serenidade. A serenidade que observa os pensamentos passarem como nuvens no céu, sem se apegar a eles, sem se identificar com eles. Eles são estados passageiros, não mandatos permanentes. Onde o descanso foi roubado pelas preocupações, pelos dispositivos, pelos e se, que o repouso retorne. O repouso profundo que repara as células, acalma o sistema nervoso e devolve ao espírito a sensação de estar em casa, dentro de si mesmo. Onde o medo paralisa, congelando a vontade e a ação, que a coragem reencontre espaço. A coragem que é um convite à ação gentil, mesmo que pequena, levantar, tomar um copo d'água, olhar pela janela. A coragem de sentir o medo e ainda assim mover um músculo na direção da vida. Onde a dúvida aperta o peito, sufocando a fé e a confiança, que a esperança abra caminho. A esperança realista, que não é blindagem contra a dor, mas a convicção de que, mesmo na dor, há aprendizados, nuances e a possibilidade de um novo amanhecer. É crucial compreender, em nossa jornada interior, que frequentemente somos torturados não pelos fatos em si, mas pelas sombras que projetamos sobre eles. Às vezes pesa mais o medo do que o fato. O medo da rejeição pode ser mais devastador do que a rejeição real. O medo do fracasso paralisa mais do que qualquer tentativa frustrada. O fato é um ponto no tempo. O medo é uma eternidade que construímos em nossa mente. Às vezes dói mais o que imaginamos do que o que está acontecendo. A mente é um cineasta prodigioso, capaz de produzir tragédias épicas com fragmentos mínimos de informação. Sofremos por cenários que nunca se materializarão, por diálogos que nunca acontecerão, por dores que são apenas fantasmas de possibilidades. Às vezes o amanhã assusta mais do que deveria, porque o projetamos a partir da exaustão de hoje, da dor de ontem. Esquecemos que o amanhã trará consigo forças renovadas, pequenas graças inesperadas, uma nova configuração de luz e sombra. Por isso, respira. Este momento, este hoje que parece tão pesado, não é o dia que te derruba. Pode ser, se permitires, o dia que te levanta, mesmo que seja um levantar lento, desengonçado, apoiado na parede, mesmo que os joelhos tremam e as mãos suem. Mesmo que todo o corpo grite por repouso. O importante nesta caminhada de reconstrução nunca foi a velocidade, nunca foi sobre chegar primeiro ou ileso. É sobre a direção. E hoje, ao decidires respirar, ao aceitares estas palavras, ao te dares permissão para sentir e ainda assim buscar luz, a direção é recomeço. Recomeço não é apagar o passado, é escolher uma nova relação com ele.
É pegar os fios quebrados e começar a tecer um padrão diferente, ainda que com as mesmas cores da dor e da alegria. São Bento, acompanha quem está ouvindo estas palavras, seja com os ouvidos físicos ou com os ouvidos do coração. À frente para iluminar. O caminho, não com um holofote que revela quilômetros à frente e assusta, mas com uma lanterna gentil que ilumina apenas o próximo passo, o degrau seguinte, o metro de chão que está seguro. Ao lado para fortalecer, como um irmão mais velho e sábio que caminha em silêncio, mas cuja presença dissipa a solidão e dobra a coragem. Atrás para amparar, para ser a retaguarda que protege as costas quando os medos antigos tentam se aproximar sorrateiramente. Que cada passo dado a partir de agora tenha sentido, mesmo que o sentido seja apenas estou me movendo em direção à vida e não à morte. Que nenhuma voz interna cruel, aquela que usa o tom de dona da verdade, domine o pensamento de alguém aqui. Que essas vozes sejam reduzidas a sussurros insignificantes, superados pelo som da própria respiração, pelo batimento do próprio coração que insiste em manter o ritmo da vida. Que a paz seja mais alta que o medo. Que ela seja como uma montanha que o medo, um riacho turbulento, contorna, mas não consegue escalar ou destruir. Que a clareza seja mais forte que a confusão. Que a clareza seja um raio de sol, que ao penetrar a água turva de um lago, ilumina o fundo e revela que não há monstros, apenas pedras e algas. Que a fé seja mais resistente que a dúvida. A fé não apenas religiosa, mas a fé na própria capacidade de regeneração, na bondade fundamental da vida, na lei cíclica de que nenhuma noite é eterna. Agora, convida o teu corpo para uma prática simples, mas profundamente revolucionária, em um mundo de estímulos constantes. Respira com calma. Não como uma obrigação, mas como um presente que dás a ti mesmo. Inspira suavemente, contando mentalmente até 4. Sente o ar preenchendo os pulmões, o abdômen se expandindo levemente. Segura essa plenitude por 2 instantes, não como uma prisão, mas como um momento de assimilação, de permitir que o oxigênio nutra cada célula. E depois, solta devagar, muito devagar, contando até 6. Deixa que a expiração leve consigo a tensão dos ombros, o aperto na mandíbula, a inquietação da mente. Repete, sem pressa, sem julgamento, se a mente vagueia. Traza gentilmente de volta à contagem, ao som da respiração. Neste espaço seguro que criamos, é vital entender. Você não precisa lutar contra o que sente. A luta, a resistência dão ao sentimento uma energia, uma realidade que ele muitas vezes não tem. A raiva, a tristeza, o pânico, a exaustão são visitantes. Às vezes visitantes barulhentos e desagradáveis, mas visitantes. A tarefa não é expulsá-los à força. Isso só os faz bater mais forte na porta. A tarefa é abrir a porta, reconhecê-los, dizer, és tu, estou te vendo, e então sentar-se com eles sem medo, sabendo que são temporários. Só não precisa se afogar nisso. Não mergulhes na história que o sentimento conta. Não te identifiques completamente com ele. Tu não és a tua tristeza. Tu não és o teu medo, tu és a consciência que testemunha essas experiências. O sentimento não é o fim, é só um estado. Ele passa, como uma frente fria, ele vem, fica, altera o clima interior e depois se move. Ele muda. A angústia de hoje não será a mesma de amanhã.
A intensidade do desespero diminui, mesmo que imperceptivelmente, a cada respiração consciente. Ele não define o seu valor. Tua valia intrínseca não é diminuída por um dia de choro ou aumentada por um dia de euforia. É constante e inabalável, como o céu que permanece azul acima das nuvens de tempestade. Ele não é sentença. Um momento de fraqueza não te condena a uma vida de fraqueza. Um erro não te define como um errado. Ele não é destino. O que sentes agora não é um mapa para o teu futuro. É apenas o clima do momento presente. E assim direcionamos uma bênção específica para feridas comuns. Se alguém aqui está carregando culpas que não merece, culpas de situações que estavam além do teu controle, culpas por não seres perfeito, culpas que outros depositaram em ti e que assumiste como tuas, que encontre leveza. A leveza do perdão que se concede, o entendimento de que seres humanos, em sua complexidade, fazem o melhor que podem com as ferramentas que têm em cada momento. A leveza de depositar essa carga pesada e falsa no altar da compaixão. Se alguém está preso em pensamentos que cansam, ruminações em loop, diálogos mentais intermináveis, cenários de e se e acho que deveria, que encontre clareza. A clareza que percebe. Estes são pensamentos. Eles não são ordens. Eu não sou obrigado a segui-los ou acreditar neles. A clareza que volta a atenção para o concreto, a sensação dos pés no chão, o som ambiente, o ritmo da respiração. Se alguém está com medo do amanhã, do resultado do exame, da reunião difícil, da solidão, da conta a pagar, que encontre calma para viver o hoje. A calma que nasce de ancorar-se no agora. O amanhã é uma abstração, o hoje é real. O pão de hoje é para ser comido hoje. A força para o amanhã será dada no amanhã. Hoje, o único trabalho é viver este hoje com a maior presença e gentileza possível. Que nenhum coração aqui se sinta sozinho. Mesmo na mais profunda escuridão interior, há uma corrente silenciosa de humanidade compartilhada. Milhões respiram o mesmo medo, a mesma esperança, neste exato instante. A solidão é um sentimento, não um fato absoluto. Que ninguém se sinta invisível. Tuas lutas são testemunhadas pelo universo. Tua existência deixa um rastro no tecido da realidade. Tu importas. Que ninguém acredite que o fim é agora. Por mais absoluta que pareça a escuridão, ela nunca é o capítulo final em uma história que ainda está sendo escrita. Não é. Há sempre uma próxima linha, um próximo suspiro, uma nova possibilidade que ainda não se revelou. Você não precisa resolver tudo hoje. O mundo moderno nos vende a ilusão da produtividade infinita e da resolução instantânea. Mas a alma opera em um ritmo diferente, orgânico e cíclico. Pode ser que a única tarefa de hoje seja descansar, ou chorar, ou caminhar sem destino. Só não desista de você. Esse é o pacto mais sagrado. A desistência de si mesmo é a única derrota verdadeira. Tudo mais são contratempos, aprendizados, curvas no caminho. Um passo. Não importa quão pequeno, levantar da cama, beber um gole de água, ligar para um amigo. Um único movimento na direção do cuidado próprio. Um instante.
Um momento de plena presença em que a tagarelice mental cessa e só existe o cheiro da chuva, o gosto do chocolate, o calor do sol na pele. Esses instantes são tijolos com os quais se reconstrói uma vida. Uma chance. Dá a ti mesmo a chance de tentar de novo amanhã. A chance de ver as coisas de forma diferente, a chance de pedir ajuda, a chance de simplesmente ser, sem precisar provar nada. Às vezes, a vitória é só continuar. Continuar a respirar, quando tudo dentro de ti pede para desistir. Continuar a colocar um pé na frente do outro quando o destino parece inalcançável. Às vezes, a vitória é só levantar. Levantar depois de uma queda, de uma má notícia, de uma noite de insônia. Levantar é um ato de rebeldia contra a gravidade do desespero. Às vezes, a vitória é só não abandonar o próprio nome. Não fugir de quem és, com tuas cicatrizes e tuas luzes. Assumir a própria história, mesmo que com voz trêmula. Você merece permanecer, mereces ocupar espaço neste mundo, mereces o ar que respiras, o sol que te aquece, o alimento que te nutre. Você merece continuar existindo, sem condições, sem precisar produzir ou agradar para justificar tua presença. Teu valor é inerente, é um fato, não uma conquista. Agora, expandimos este desejo de paz para os espaços que habitamos. Que esta casa tenha paz. Seja ela um apartamento, um quarto, um canto no sofá. Que as paredes absorvam a calma que estamos invocando e a reflitam de volta. Que seja um santuário contra o caos exterior. Que esta noite tenha descanso. Que o sono seja reparador. Que os sonhos sejam gentis, ou, pelo menos, que o esquecimento do sono traga alívio. Que este ambiente mental tenha leveza. Que a atmosfera dentro da tua própria cabeça se torne menos opressiva, mais espaçosa, permitindo que pensamentos de esperança também encontrem lugar. Onde houver confusão, que se organize. Não numa organização rígida e militar, mas na organização natural de uma floresta, onde cada coisa tem seu lugar no ecossistema, mesmo as folhas caídas que viram adubo. Deixa que as ideias se assentem, que as prioridades se revelem sem força. Onde houver medo, que se acolha. Não para alimentá-lo, mas para desarmá-lo com aceitação. Diz ao medo: estou te vendo. Tens algo a me ensinar? Muitas vezes o medo é apenas um sinal de que algo é importante para ti. Onde houver ferida, que se respeite o tempo. Não arranques o curativo para ver se já sarou. Deixa a natureza fazer seu trabalho. A cura é um processo, não um evento. Nada precisa ser forçado. A flor não força seu desabrochar, ela simplesmente segue sua natureza, sob as condições certas. Tu também. Nada precisa ser exigido além do que você pode dar agora. Se hoje podes dar apenas um suspiro consciente, isso é suficiente. Se podes dar um pensamento gentil em teu próprio direção, isso é suficiente. Um pouco já é o suficiente. A cultura nos diz que nunca é o bastante, mas a sabedoria do coração sabe que o grão de mostarda de fé, o pouco que temos para oferecer, é exatamente o que é necessário para começar. Tentar já é o suficiente. A intenção, o movimento do coração em direção à luz, já é um milagre em si. Estar aqui já é o suficiente. Neste exato momento, ao engajares-te com estas palavras, estás fazendo o trabalho mais importante, o de mostrar-te a ti mesmo que ainda te importas. Contemplemos a natureza essencial das forças que atuam em nós.
A luz não tem pressa. Ela viaja na velocidade mais rápida do universo, mas não corre. Ela simplesmente é, e ao ser, ilumina. Ela não força a escuridão a sair. Sua presença por si só a dissipa. Mas ela chega. Sempre. Mesmo depois da noite mais longa, o amanhecer é uma promessa cósmica cumprida. O mal cansa. A negatividade, a crueldade, a violência são forças de alta entropia. Elas se dispersam, se esgotam, consomem a si mesmas. São fogo de palha, intenso, mas breve. A fé descansa e continua. A fé é como uma correnteza profunda e calma. Ela pode descansar em poços de quietude, mas sua direção é sempre para a frente, para a vida, para a expansão. Ela não se cansa porque se alimenta de algo eterno. O medo grita. É seu mecanismo de sobrevivência. Faz barulho, chama atenção, tenta dominar o campo. A coragem respira e age. Ela não precisa gritar. Ela sabe que sua força está na ação consciente, no movimento deliberado, mesmo que pequeno. Ela se alimenta da respiração profunda e do próximo passo. A confusão pressiona. Quer decisões imediatas, soluções rápidas, clareza instantânea. Ela é impaciente e caótica. A paz espera, firme e silenciosa, até ser escolhida. Ela não pressiona. Ela está disponível como um lago sereno. Ela espera que cesses de atirar pedras, pensamentos agitados, na sua superfície, para que possas ver teu próprio reflexo, claro e tranquilo. Você pode escolher a paz sem saber como será amanhã. A paz não é um resultado de circunstâncias perfeitas. É uma postura interior que pode ser adotada agora, mesmo no meio do caos. É o centro do ciclone. Você pode escolher continuar mesmo sem resposta. Permanecer na questão, no não sei, sem se desesperar. A vida muitas vezes se revela no próprio caminhar, não no destino prometido. Você pode escolher existir sem entender tudo. A aceitação do mistério, da incompletude, é um ato de profunda maturidade espiritual. Tu não precisas decifrar o universo para ter o direito de viver nele com dignidade. Agora, oferecemos um mantra simples, uma âncora para a mente inquieta. São palavras para serem repetidas não como uma obrigação mágica, mas como um lembrete gentil, um toque de volta para casa. Podes repeti-las mentalmente, em voz baixa, ou escrevê-las, sem pressa, no teu ritmo, no teu tempo. Paz em mim. Sinta a palavra paz se infiltrando nos poros, acalmando os sistemas, acariciando os pensamentos. Coragem em mim. Sinta a palavra coragem fortalecendo a espinha dorsal, firmando o olhar, dando solidez ao próximo passo. Força em mim. Sinta a palavra força não como rigidez, mas como resiliência, como a capacidade do bambu de se curvar e voltar, como a tenacidade da vida que pulsa nas veias. Presença em mim. Sinta a palavra presença trazendo-te de volta a este momento, ao aqui e agora, ao único lugar onde a vida verdadeiramente acontece. Repete. Paz em mim, coragem em mim, força em mim, presença em mim. Permite que essas sementes sejam plantadas no solo do teu ser. A rega virá com cada respiração consciente, com cada momento de autocuidado, que você se sinta mais leve do que chegou. Mesmo que seja uma leveza quase imperceptível, 1 milímetro a menos de peso no coração. Que esta experiência tenha sido como deixar uma mochila pesada no chão por alguns minutos,
sabendo que podes pegá-la de novo se precisares, mas também sabendo que podes deixar algumas coisas de fora, que não precisas carregar tudo o que está lá dentro. E se fizer sentido, volte quando precisar. Estas palavras são um lugar, uma paisagem interna que podes revisitar sempre que o mundo exterior apertar. Guarda-as num cantinho do coração, como um amuleto de palavras. Se fizer sentido, compartilhe com alguém que também precisa de força. Apenas se o coração pedir, nunca por pressão. A verdadeira compaixão nasce de um transbordamento, não de uma obrigação. Se sentires que estas palavras poderiam ecoar no peito de alguém, envia-as como um farol, mas não como mais uma tarefa em uma lista já sobrecarregada, apenas se brotar naturalmente de ti. Obrigado por estar aqui. Obrigado por teres gasto estes momentos da tua preciosa vida contigo mesmo, por teres investido no teu santuário interior. É um ato de enorme amor próprio. Você importa. Esta não é uma frase de consolo vazia, é uma verdade física e metafísica. Tua existência altera o campo energético do mundo. Tuas escolhas, por menores que sejam, têm consequências. Tua dor e tua alegria fazem parte do grande tear da humanidade. Tu importas de maneira absoluta e irrevogável. Vai com calma. O mundo lá fora pode continuar gritando, exigindo velocidade, produtividade, respostas. Mas tu, dentro de ti, podes escolher um ritmo diferente. O ritmo da respiração, o ritmo da cura, o ritmo da presença. Você não está sozinho. Nunca esteve. Mesmo nos momentos de mais profunda solidão, há uma conexão invisível que nos une a tudo o que é. Aos outros que também respiram e lutam e esperam. À natureza que ciclicamente se renova. Ao mistério maior que alguns chamam de Deus, universo, amor, presença. Estás envolvido por uma rede silenciosa de pertencimento. Apenas respira e permite que essa verdade se torne real para ti, hoje, agora. Que assim seja, e que a paz, que transcende toda a compreensão, guarde o teu coração e a tua mente, hoje e em todos os teus recomeços.